Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia. Tudo beleza? Barbaço na área. Tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor. Com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou? Deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia. Claro, compartilha com geral para dar aquela moral muito importante pra gente. Vamos começar o nosso plantão tricolor de hoje falando sobre Campeonato Brasileiro da Série A. Porque, enfim, meus amigos, quem acompanhou a live de ontem sabe, a gente estava traindo isso, né? Falando que ainda não tinha saído, que estava demorando, não sei o quê. Enfim, saiu a tabela atualizada do Campeonato Brasileiro da Série A. Nosso querido Yuri Santana trouxe de maneira detalhada. Bahia estreia no dia 28 ou 29 de janeiro contra o Corinthians fora de casa. Depois pega o Fluminense dentro de casa, o Vasco fora, Chapecoense em casa, Vitória da Bahia em casa. Esse jogo, inclusive, pode ser adiado por conta da pré-Libertadores. Depois o Bahia pega o Internacional fora, Bragantino em casa, Remo fora, Atlético Paranaense em casa, Palmeiras em casa, Mirassol fora, Flamengo fora, Santos em casa, São Paulo fora, Cruzeiro em casa, Grêmio em casa, Curitiba fora, Botafogo em casa e Atlético Mineiro fora. Essa é a sequência. E aí depois a gente vai e repete. Só que de maneira inversa, né? Quem a gente pegou fora, a gente pega em casa. Quem a gente pegou em casa, a gente pega fora. Ou seja, a estreia definida novamente contra a equipe do Corinthians na Neoquímica Arena. O Bahia vai jogar no dia 25, o Clássico Bavi no Barradão. E no dia 28 ou 29 joga contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Os dois jogos mais importantes de janeiro, né? Os dois principais jogos de janeiro, para poder começar o ano com o time profissional, são fora de casa, no Barradão e na Neoquímica Arena. É esse daí o panorama desse início de Campeonato Brasileiro da Série A, que vai ser diferente, que vai ser completamente atípico, foge completamente do comum, do que a gente está habituado a ver. Vai começar em janeiro, teremos a pausa para a Copa do Mundo de quase 2 meses no meio do ano, e depois a retomada aí das competições, inclusive do Campeonato Brasileiro da Série A, tá? Panorama importante, né? O calendário tende a ser interessante para um time que tem um projeto que o Bahia tem. Vamos ver se isso na prática vai se aplicar. Essa é a nossa torcida, sem sombra de dúvidas. Vou falar sobre Santiago Arias, meus amigos, em processo de despedida do Sport Clube Bahia. A gente já sabe que ele não vai permanecer para o ano de 2026, ele que em janeiro de 2026 completa 34 anos de idade, o contrato está chegando ao fim e já existem times interessados no atleta. Um deles, um time que a gente enfrentou na Libertadores desse ano de 2025, que o próprio Arias teve a oportunidade de enfrentar na Fonte Nova. Ele não estava no jogo fora em Medellín, porque estava com um problema, acho que suspenso, ele não pôde jogar. Ele queria ter a oportunidade de jogar na Colômbia ali como atleta do Bahia, mas acabou não vivendo isso. E o Pipe Sierra trouxe a notícia de que Arias não faz mais parte do elenco do Bahia, está livre no mercado, e o Atlético Nacional de Medellín já iniciou conversas com o lateral, e eles sabem que será difícil contratá-lo devido ao interesse de outros clubes por ser ano de Copa do Mundo, mas vão tentar. Então tá aí o interesse do Atlético Nacional de Medellín em Santiago Arias, que deu a sua contribuição no Esporte Clube Bahia. Lembrando que Arias é colombiano, né? E é de Medellín e teria a oportunidade de ir para sua terra natal para jogar profissionalmente, mas ainda não tem nada definido em relação a isso. A única definição mesmo é que ele não vai permanecer no Esporte Clube Bahia para a temporada de 2026, e a gente, obviamente, deseja muito sucesso para o nosso querido Santiago Arias, para o nosso querido Santi Arias, tá? Meus amigos, matéria importante, Diego Rossi traz, ele que cobre de perto a equipe do Grêmio, né, o futebol gaúcho de maneira geral. Ele que só para a gente trazer de maneira justa e honesta aqui do debate raiz, jornalista, ele traz a seguinte matéria. Está confirmado, o Nacional do Uruguai desistiu da contratação de Kiki Oliveira, atacante do Grêmio. O motivo do clube Charrua está ligado à vida pessoal do jogador tricolor e também os motivos da negociação sem andamento.
A informação foi antecipada pelo repórter Caliel Dornelles, da Rádio Bandeirantes. O jogador agora deve se reapresentar no dia 2 de janeiro no CT Luiz Carvalho e estará à disposição para o começo da temporada de 2026, porém, o Grêmio ainda pode vender o jogador para... e aí tem aí o Cruzeiro e Bahia, que demonstraram interesse no atleta comprado no começo de 2025, o time baiano mais à frente, com a proposta formalizada na ordem dos 3 milhões de dólares. Kike Oliveira é um dos 10 nomes da lista de jogadores que devem deixar o Grêmio, como já revelou a nossa reportagem, além dos atletas que já saíram, Alex Santana e Enzo. Outros também estão próximos de deixar o clube. Completam a lista Camilo, Jamerson, Cristaldo, Aravena, André Henrique e Gabriel Grando. Tá aí a informação do nosso querido Diego Rossi sobre o Kike Oliveira, que interessa ao Bahia e agora também a equipe do Cruzeiro, e que não vai para o Nacional, como ele pretendia, né? Pretendia ir para o Nacional do Uruguai. Isso não vai mais acontecer. Galera do Soccer News Grêmio, trouxe aí a proposta inicial do Nacional por Christian Oliveira. Chegou a ser aceita verbalmente pelo Grêmio. No entanto, o documento oficial enviado pelo clube uruguaio trouxe condições diferentes do que havia sido alinhado nos bastidores. Além disso, o tricolor recebeu uma oferta do Bahia considerada mais vantajosa pelo atacante. Nesta tarde, o agente Martim Avenatti garantiu que Christian Oliveira não força a saída a respeito do Grêmio e que conversou com o Nacional após haver entendimento prévio entre as partes. O Rodrigo Oliveira, da GZH da Rádio Gaúcha, é quem traz a informação, mais um que fala sobre esse interesse concreto, né? Um interesse claro, manifesto, evidente por parte do Bahia. Vamos ver se vai se concretizar e se a negociação vai ter um desfecho positivo ou não. Depois de todo o milindre dele, né? Evidentemente que o torcedor do Bahia fica aí com o pé atrás, né? Mas vamos aguardar para ver qual é que vai ser a decisão. Se o Bahia vai adiante com interesse. Bons amigos, é isso. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve, ativa o sininho e compartilha, que é muito importante pra gente. Um abraço, tamo junto, até a próxima. Eu sou Mais Bahia. Eu sou Mais do Nordeste. E você?